Por que a educação brasileira é tão ruim? Por que ela não tem qualidade? Por que o Brasil ocupa as piores posições no ranking mundial de educação? O que estará por trás disso, fazendo com que o Brasil não consiga ter um bom desempenho no nível educacional? Eu vou dar a resposta para vocês aqui. Existe no Brasil uma verdadeira confusão entre os papéis desenvolvidos dentro da sociedade, ou seja, as responsabilidades que cabem a cada esfera e também aos indivíduos. Aqui no Brasil se acredita que o professor sozinho deva educar os alunos, sendo que não é nada disso. Professor não educa e professor não tem como educar, pois não existe tempo hábil para isso e a educação cabe justamente à família. É a família que deve educar as crianças e os adolescentes. Se não é a família que o faz, quem haverá de fazê-lo? A televisão, a internet, a pornografia, o mundo das drogas, a violência? Infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. As crianças e os adolescentes estão sendo educados por todos estes transvios morais existentes na sociedade brasileira. O garoto é educado pela pornografia, ele é educado pela internet, ele é educado pela violência, ele é educado pela promiscuidade, pela liberalização sexual que chega cada vez mais cedo na vida dos jovens brasileiros. Então, como querer ter uma educação de qualidade num ambiente destes, onde as diferentes esferas, onde as instituições não cumprem com as suas responsabilidades? Pois a principal instituição de uma sociedade é a família. A família é a principal instituição de uma sociedade. E onde a família não vai bem, onde ela não faz o seu trabalho, não é possível ter uma educação de qualidade, porque as crianças chegam à escola completamente despreparadas, sem os valores morais necessários para poderem frequentar corretamente uma sala de aula. Uma sala de aula exige uma série de comportamentos por parte do aluno. O silêncio, o respeito, a vontade de aprender, a disciplina, a autoestima, e tudo isso são coisas que o pai e a mãe devem ensinar para os filhos. Se o pai e a mãe não conseguem ensinar isso para os filhos, não é o professor que vai ensiná-lo. Porque um professor, ele tem apenas algumas horas semanais para se dedicar aos alunos. Eu, por exemplo, que eu sou professor de história, dependendo das turmas, sexto e oitavo ano, no ensino fundamental, eu tenho apenas 2 aulas semanais. E sétimo e nono são 3 aulas semanais. Como eu posso educar 30 alunos numa sala de aula se eu tenho apenas 2 ou 3 aulas semanais com estes alunos? Quem deve educar é a família. A família é que deve passar os valores necessários para que as crianças possam se desenvolver também na escola, pois se elas não aprenderem a educação em casa, elas serão mal educadas na escola, e crianças mal educadas, indisciplinadas e que não sabem se comportar realmente não têm como aprender, pois o ensino-aprendizagem ele exige educação, comportamento, silêncio e respeito. Sem estas coisas, o ensino-aprendizagem não funciona na escola. E é por isso que as escolas brasileiras hoje elas não conseguem realmente alcançar bons resultados com os seus alunos. Nós sabemos sim que as escolas brasileiras não têm estrutura, nós sabemos sim que muitos professores
Paulo Freireanos, eles têm uma visão completamente deturpada da educação, eles não conseguem exigir o mínimo de valores e ensinar valores para os seus alunos, e isso é um problema, mas se os alunos viessem preparados de casa, educados de fato, eles também teriam um desempenho muito melhor na escola, e assim família e escola trabalhariam em harmonia. Mas é algo que não acontece aqui no Brasil, pois em boa parte dos casos a família enxerga a escola como uma inimiga. Aquela escola séria que cobra dos alunos, que quer fazer os alunos estudarem, que chama a atenção dos pais, que os chama até a escola para conversar, estes pais ainda se sentem ofendidos porque eles são omissos, eles não querem ocupar o seu tempo com a educação dos filhos, então preferem dizer que a escola não respeita os seus filhos. E é justamente por isso que eles são péssimos alunos, pois alunos que não recebem educação em casa também não podem ter um bom desempenho na escola, pois o bom rendimento na escola depende, em primeiro lugar, da educação, e a educação vem de casa. A educação ela é formada e constituída pelos valores que os pais ensinam para os seus filhos. E aqueles pais que não ensinam valores também não estão educando os seus filhos. Comprar o celular da última moda, comprar o último videogame, comprar o último tablet, isso não é educar um filho. Educar é passar valores. E valores não são apenas os produtos de consumo que os pais compram para os seus filhos, mas os valores são exemplos que os filhos devem seguir na vida para se tornarem bons cidadãos mais tarde. Mas quais são os pais que fornecem bons exemplos para os filhos? Poucos, porque isso dá trabalho. Os pais nos dias atuais não querem mais passar trabalho. Educar um filho dá trabalho e muitos pais não querem ter este trabalho. Então jogam para a escola toda a responsabilidade para educar os seus filhos, sendo que a escola não educa. Os professores não educam, mas os professores ensinam português, matemática, geografia, história, inglês, ensino religioso, arte, educação física. Isso sim os professores ensinam, mas a educação e os valores, tudo isso deve vir de casa. E muitos pais, infelizmente, eles são omissos, jogam esta responsabilidade para a escola, mas como seus filhos são mal educados, eles não sabem o valor do respeito, da educação, do silêncio, da disciplina, que também não conseguem ter um bom desempenho na escola, e por isso que a educação brasileira é tão ruim, porque a família brasileira não está educando os filhos. Os pais brasileiros não estão tirando o tempo necessário para ensinarem os verdadeiros valores para os seus filhos. E por isso eles são mal educados e vão para a escola apenas para perturbar e não para aprender. Daí eu pergunto, como é possível ter uma educação de qualidade num contexto destes? Não é possível. Onde a família não faz a sua parte, a escola também não consegue ensinar, pois a escola precisa de alunos educados. E a educação se aprende em casa. Em casa. É o pai e a mãe que devem ensinar a educação para os filhos e não a escola. Certo, gente? Valeu. Um forte abraço e até mais.